assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. O ex-agente da CIA chamado Robert, vivido pelo Bruce Willis, já tá naquela fase mais sossegada da vida, sabe? Meio que aposentado, curtindo o descanso num lugar isolado, chamado justamente de Fortaleza, que é tipo uma base secreta, super protegida no meio do nada, cheia de tecnologia e segurança. Um verdadeiro esconderijo top. Só que, como a gente já imagina, a paz do Robert não dura muito. A história dá uma virada quando o filho dele, chamado Paul, aparece por lá do nada. E o Paul não é só um filho distante qualquer. Ele é um cara que também seguiu os passos do pai e se meteu com o pessoal da inteligência. Os dois não têm uma relação muito boa. Parece que tem umas mágoas do passado mal resolvidas, então o reencontro é meio tenso. Só que eles nem têm muito tempo para conversar ou resolver as tretas, porque a coisa vai de 0 a 100 rapidinho. Do nada, a base Fortaleza é invadida por um grupo de mercenários, liderados por um vilão sinistro chamado Balzari, interpretado pelo Chad Michael Murray. Esse cara é frio, calculista, e não tá ali para brincadeira. Ele quer encontrar um certo código secreto que está escondido lá dentro da base. Esse código parece ser a chave para ativar ou acessar uma tecnologia poderosa, ou uma rede de segurança, ou algo assim. O filme até não explica tanto, mas é o tipo de coisa que nas mãos erradas causa um caos mundial. Só que para conseguir isso, o Balzari vai ter que lidar com Robert, que pode até estar mais velho, mas ainda sabe muito bem como se defender. E o Paul, mesmo meio impulsivo, também sabe usar uma arma e não vai deixar o pai na mão. Daí começa uma verdadeira guerra dentro da fortaleza. Tiro para todo lado, armadilhas sendo ativadas, gente traindo e o clima ficando cada vez mais tenso. A história já começa num ritmo meio misterioso. A gente vê um lugar todo isolado, cercado de natureza, cheio de torres de vigilância, câmeras, portas blindadas. Parece uma mistura de base militar com esconderijo de filme de espião. Esse lugar se chama Fortaleza. E ele não é um nome qualquer. É uma instalação super protegida, usada por agentes aposentados da CIA que precisam se manter fora do radar. Tipo um abrigo para quem sabe demais e precisa desaparecer do mundo. Quem tá lá dentro? O Robert, vivido pelo Bruce Willis. Ele é um ex-agente durão, daqueles que já fez muita coisa pelo governo e agora quer viver tranquilo, na dele, sem mais missões, sem mais violência. Só que a gente percebe que ele carrega um passado pesado. Tem algo mal resolvido no olhar dele. Não é só a velhice chegando, é aquele sentimento de quem já viu coisa demais e tá cansado. Enquanto ele tá por lá, fazendo suas rotinas em silêncio, surge uma figura que muda tudo. Paul, o filho dele. Paul chega de helicóptero, meio de surpresa, e a chegada dele já deixa o clima estranho. Eles não se veem há anos, e a relação dos dois não é nada fácil. A gente percebe que o Paul tem um olhar de cobrança, como se dissesse: "Você sumiu da minha vida." Já o Robert parece ao mesmo tempo desconfiado e arrependido, mas não fala muito. O silêncio entre eles diz mais do que qualquer briga. Paul não tá ali por acaso. Ele foi orientado a levar uma informação até o pai, algo que só poderia ser entregue pessoalmente. Mas antes que eles possam sentar e resolver as pendências, a base é atacada. Do nada, sem aviso, o sistema de segurança começa a dar sinal de invasão. Portões se fecham automaticamente, sirenes tocam e tudo vira um caos. É aí que a gente conhece o vilão da vez. Balzari, um mercenário de primeira linha, super calculista, que chega com um grupo de soldados armados até os dentes. Eles invadem a fortaleza como se tivessem um mapa de tudo, o que já deixa claro que tem alguém de dentro ajudando. Balzari não tá ali para passear. Ele tá atrás de um código secreto, que, segundo ele, foi escondido dentro da base pelo próprio Robert, anos atrás, numa missão que até hoje é confidencial. A partir daí, a história vira um jogo de gato e rato dentro da fortaleza. Robert, mesmo mais velho, mostra que ainda é um verdadeiro lobo. Ele conhece cada canto da base e já ativa armadilhas escondidas, usa passagens secretas e começa a bolar um plano para enganar os invasores. Já Paul, mesmo sendo mais jovem, ainda está aprendendo como lidar com esse tipo de crise. Ele é bom, mas não tem a mesma frieza do pai. Mesmo assim, ele se joga na missão sem hesitar. Nesse momento, os dois,
Mesmo com todos os problemas, precisam se unir para sobreviver. E o mais interessante é ver como essa parceria começa a nascer no meio da pressão. Eles trocam olhares, vão se cobrindo um ao outro nos tiroteios e começam a lembrar que são família. O sangue fala mais alto. E mesmo que um não confie totalmente no outro, o perigo força os dois a se protegerem. Enquanto isso, Balzari vai ganhando terreno. Ele prende outros agentes que moravam na base, ameaça explodir tudo se o código não for entregue e até tenta manipular Paul, dizendo que o pai dele não é o herói que parece ser. A tensão sobe a cada minuto. Será que o Robert realmente escondeu esse código? Será que ele está mentindo até para o próprio filho? Depois que a fortaleza é invadida e a tensão explode, Robert e Paul sabem que não dá mais para fugir do confronto. Eles estão no meio do tiroteio, com gente sendo capturada, armadilhas sendo detonadas e um vilão que parece ter olhos em todo canto. Mas mesmo com tudo isso, Robert já começa a entrar no modo agente raiz, aquele que sabe usar qualquer detalhe a favor. É como se ele estivesse voltando no tempo, se reconectando com o passado de combate que ele tentou enterrar. Paul, por outro lado, começa a sentir na pele o que é estar no meio de uma missão real. Até então ele era um cara que sabia das coisas, que tinha treinamento, mas essa é a primeira vez que ele está numa situação de vida ou morte com um inimigo de verdade, e é nesse ponto que ele vai crescendo. No início, ele se atrapalha, erra uns tiros, hesita em algumas decisões, mas aos poucos vai pegando o jeito. E o pai dele percebe isso. Eles não dizem, mas tem um respeito surgindo no meio da guerra. Enquanto isso, Balzari mostra que não tá de brincadeira. Ele começa a usar a base contra os próprios agentes. Vai hackeando os sistemas, corta a energia de certas áreas, ativa os sistemas de segurança para prender quem tentar escapar. E o pior, ele começa a executar reféns para forçar Robert a entregar o tal código secreto. Só que tem um problema, ninguém sabe se esse código realmente existe ou se é coisa da cabeça do Balzari. E isso deixa tudo mais tenso. Tem uma cena bem marcante nessa parte, onde Paul é capturado por alguns dos capangas de Balzari. Eles tentam fazer ele confessar onde está o código, achando que o pai contou para ele. Paul apanha, mas não entrega nada. Aí, Robert arma uma emboscada arriscada para salvar o filho, usando uma passagem que só ele conhecia. Ele explode parte de uma parede, entra atirando e consegue resgatar Paul bem na hora. Aí o clima muda. Os dois não se dizem nada ali, mas o olhar entre eles diz tudo. Agora estamos juntos até o fim. Enquanto fogem pelos corredores escuros da fortaleza, eles descobrem que tem um traidor lá dentro. Um ex-colega de Robert que agora está do lado de Balzari. Isso explica como o vilão sabia tanto sobre o lugar. Esse traidor entrega mais do que informação. Ele desativa defesas internas e passa a localização dos túneis secretos. Ou seja, Robert e Paul estão sendo caçados dentro da própria casa. Mesmo assim, eles conseguem encontrar uma sala segura, cheia de equipamentos antigos que ainda não foram acessados pelos invasores. Lá dentro, Robert começa a mexer em arquivos e gravações antigas, e é ali que a verdade começa a aparecer. Anos atrás, Robert escondeu sim uma chave de ativação, mas não era exatamente um código como Balzari imaginava. Era uma senha que dá acesso a uma rede de satélites de vigilância mundial, um sistema que pode derrubar governos ou proteger milhões, dependendo de quem usar. Ou seja, Balzari quer controlar isso para vender para o mercado negro. E agora Paul entende por que o pai desapareceu por tantos anos. Ele não queria colocar ninguém em risco. Ele não confiava mais na CIA, nem em ninguém. Só que agora esse segredo virou o centro de uma guerra. E se cair nas mãos erradas, o mundo vai pagar. Daí para frente, o plano deles muda. Não é mais só sobreviver. É proteger essa chave custe o que custar. Robert pega uma maleta onde a chave está guardada e avisa: se a gente não conseguir sair, a gente destrói tudo. Paul concorda. Não tem mais volta. Eles armam mais armadilhas pela base, colocam explosivos em pontos estratégicos e preparam o cenário para um último combate. Balzari, enquanto isso, percebe que está ficando sem tempo. Ele perde alguns homens nas armadilhas e o clima de pressão aumenta até entre os próprios mercenários. Ele quer tudo rápido. E agora? A raiva começa a dominar. Ele decide que vai atrás de Robert pessoalmente. Chega de mandar capanga. Ele pega uma arma, bota colete e vai caçar o ex-agente com as próprias mãos. Eles já entenderam que não dá para fugir,
Não dá para esperar resgate, e muito menos confiar que Balzari vá desistir. Então os dois decidem usar o plano da isca. Fingem que vão entregar a maleta com a chave do sistema de vigilância em um ponto específico da base, numa sala ampla, cheia de equipamentos desativados. Mas por trás disso, eles armam explosivos em pontos estratégicos, posicionam armas escondidas e combinam os mínimos detalhes. Se o plano der errado, detonam tudo. O ex-agente da CIA chamado Robert, vivido pelo Bruce Willis, já tá naquela fase mais sossegada da vida, sabe? Meio que aposentado, curtindo o descanso num lugar isolado, chamado justamente de Fortaleza, que é tipo uma base secreta super protegida no meio do nada, cheia de tecnologia e segurança. Um verdadeiro esconderijo top. Só que, como a gente já imagina, a paz do Robert não dura muito. A história dá uma virada quando o filho dele, chamado Paul, aparece por lá do nada. E o Paul não é só um filho distante qualquer. Ele é um cara que também seguiu os passos do pai e se meteu com o pessoal da inteligência. Os dois não têm uma relação muito boa. Parece que tem umas mágoas do passado mal resolvidas, então o reencontro é meio tenso. Só que eles nem têm muito tempo para conversar ou resolver as tretas, porque a coisa vai de 0 a 100 rapidinho. Do nada, a base Fortaleza é invadida por um grupo de mercenários, liderados por um vilão sinistro chamado Balzari, interpretado pelo Chad Michael Murray. Esse cara é frio, calculista, e não tá ali pra brincadeira. Ele quer encontrar um certo código secreto que tá escondido lá dentro da base. Esse código parece ser a chave para ativar ou acessar uma tecnologia poderosa, ou uma rede de segurança, ou algo assim. O filme até não explica tanto, mas é o tipo de coisa que nas mãos erradas causa um caos mundial. Só que para conseguir isso, o Balzari vai ter que lidar com Robert, que pode até estar mais velho, mas ainda sabe muito bem como se defender. E o Paul, mesmo meio impulsivo, também sabe usar uma arma e não vai deixar o pai na mão. Daí começa uma verdadeira guerra dentro da fortaleza. Tiro para todo lado, armadilhas sendo ativadas, gente traindo e o clima ficando cada vez mais tenso. A história já começa num ritmo meio misterioso. A gente vê um lugar todo isolado, cercado de natureza, cheio de torres de vigilância, câmeras, portas blindadas. Parece uma mistura de base militar com esconderijo de filme de espião. Esse lugar se chama Fortaleza, e ele não é um nome qualquer. É uma instalação super protegida, usada por agentes aposentados da CIA que precisam se manter fora do radar. Tipo um abrigo para quem sabe demais e precisa desaparecer do mundo. Quem tá lá dentro? O Robert, vivido pelo Bruce Willis. Ele é um ex-agente durão, daqueles que já fez muita coisa pelo governo e agora quer viver tranquilo, na dele, sem mais missões, sem mais violência. Só que a gente percebe que ele carrega um passado pesado, tem algo mal resolvido no olhar dele. Não é só a velhice chegando, é aquele sentimento de quem já viu coisa demais e tá cansado. Enquanto ele tá por lá, fazendo suas rotinas em silêncio, surge uma figura que muda tudo. Paul, o filho dele. Paul chega de helicóptero, meio de surpresa, e a chegada dele já deixa o clima estranho. Eles não se veem há anos, e a relação dos dois não é nada fácil. A gente percebe que o Paul tem um olhar de cobrança, como se dissesse: "Você sumiu da minha vida." Já o Robert parece ao mesmo tempo desconfiado e arrependido, mas não fala muito. O silêncio entre eles diz mais do que qualquer briga. Paul não tá ali por acaso. Ele foi orientado a levar uma informação até o pai, algo que só poderia ser entregue pessoalmente. Mas antes que eles possam sentar e resolver as pendências, a base é atacada. Do nada, sem aviso, o sistema de segurança começa a dar sinal de invasão. Portões se fecham automaticamente, sirenes tocam e tudo vira um caos. É aí que a gente conhece o vilão da vez. Balzari, um mercenário de primeira linha, super calculista, que chega com um grupo de soldados armados até os dentes. Eles invadem a fortaleza como se tivessem um mapa de tudo, o que já deixa claro que tem alguém de dentro ajudando. Balzari não tá ali para passear. Ele tá atrás de um código secreto, que, segundo ele, foi escondido dentro da base pelo próprio Robert, anos atrás, numa missão que até hoje é confidencial. A partir daí, a história vira um jogo de gato e rato dentro da fortaleza. Robert, mesmo mais velho, mostra que ainda é um verdadeiro lobo. Ele conhece cada canto da base e já ativa armadilhas escondidas, usa passagens secretas e começa a bolar um plano para enganar os invasores. Já Paul,
Mesmo sendo mais jovem, ainda está aprendendo como lidar com esse tipo de crise. Ele é bom, mas não tem a mesma frieza do pai. Mesmo assim, ele se joga na missão sem hesitar. Nesse momento, os dois, mesmo com todos os problemas, precisam se unir para sobreviver. E o mais interessante é ver como essa parceria começa a nascer no meio da pressão. Eles trocam olhares, vão se cobrindo um ao outro nos tiroteios e começam a lembrar que são família. O sangue fala mais alto. E mesmo que um não confie totalmente no outro, o perigo força os dois a se protegerem. Enquanto isso, Balzari vai ganhando terreno. Ele prende outros agentes que moravam na base, ameaça explodir tudo se o código não for entregue e até tenta manipular Paul, dizendo que o pai dele não é o herói que parece ser. A tensão sobe a cada minuto. Será que o Robert realmente escondeu esse código? Será que ele está mentindo até para o próprio filho? Depois que a fortaleza é invadida e a tensão explode, Robert e Paul sabem que não dá mais para fugir do confronto. Eles estão no meio do tiroteio, com gente sendo capturada, armadilhas sendo detonadas e um vilão que parece ter olhos em todo canto. Mas mesmo com tudo isso, Robert já começa a entrar no modo agente raiz, aquele que sabe usar qualquer detalhe a favor. É como se ele estivesse voltando no tempo, se reconectando com o passado de combate que ele tentou enterrar. Paul, por outro lado, começa a sentir na pele o que é estar no meio de uma missão real. Até então ele era um cara que sabia das coisas, que tinha treinamento, mas essa é a primeira vez que ele está numa situação de vida ou morte com um inimigo de verdade, e é nesse ponto que ele vai crescendo. No início, ele se atrapalha, erra uns tiros, hesita em algumas decisões, mas aos poucos vai pegando o jeito. E o pai dele percebe isso. Eles não dizem, mas tem um respeito surgindo no meio da guerra. Enquanto isso, Balzari mostra que não tá de brincadeira. Ele começa a usar a base contra os próprios agentes. Vai hackeando os sistemas, corta a energia de certas áreas, ativa os sistemas de segurança para prender quem tentar escapar. E o pior, ele começa a executar reféns para forçar Robert a entregar o tal código secreto. Só que tem um problema, ninguém sabe se esse código realmente existe ou se é coisa da cabeça do Balzari. E isso deixa tudo mais tenso. Tem uma cena bem marcante nessa parte, onde Paul é capturado por alguns dos capangas de Balzari. Eles tentam fazer ele confessar onde está o código, achando que o pai contou para ele. Paul apanha, mas não entrega nada. Aí, Robert arma uma emboscada arriscada para salvar o filho, usando uma passagem que só ele conhecia. Ele explode parte de uma parede, entra atirando e consegue resgatar Paul bem na hora. Aí o clima muda. Os dois não se dizem nada ali, mas o olhar entre eles diz tudo. Agora tamo juntos até o fim. Enquanto fogem pelos corredores escuros da fortaleza, eles descobrem que tem um traidor lá dentro. Um ex-colega de Robert que agora tá do lado de Balzari. Isso explica como o vilão sabia tanto sobre o lugar. Esse traidor entrega mais do que informação. Ele desativa defesas internas e passa a localização dos túneis secretos. Ou seja, Robert e Paul estão sendo caçados dentro da própria casa. Mesmo assim, eles conseguem encontrar uma sala segura, cheia de equipamentos antigos que ainda não foram acessados pelos invasores. Lá dentro, Robert começa a mexer em arquivos e gravações antigas, e é ali que a verdade começa a aparecer. Anos atrás, Robert escondeu sim uma chave de ativação, mas não era exatamente um código como Balzari imaginava. Era uma senha que dá acesso a uma rede de satélites de vigilância mundial, um sistema que pode derrubar governos ou proteger milhões, dependendo de quem usar. Ou seja, Balzari quer controlar isso para vender para o mercado negro. E agora Paul entende por que o pai desapareceu por tantos anos. Ele não queria colocar ninguém em risco. Ele não confiava mais na CIA, nem em ninguém. Só que agora esse segredo virou o centro de uma guerra. E se cair nas mãos erradas, o mundo vai pagar. Daí para frente, o plano deles muda. Não é mais só sobreviver, é proteger essa chave custe o que custar. Robert pega uma maleta onde a chave está guardada e avisa: se a gente não conseguir sair, a gente destrói tudo. Paul concorda. Não tem mais volta. Eles armam mais armadilhas pela base, colocam explosivos em pontos estratégicos e preparam o cenário para um último combate. Balzari, enquanto isso, percebe que está ficando sem tempo. Ele perde alguns homens nas armadilhas e o clima de pressão aumenta até entre os próprios mercenários. Ele quer tudo rápido. E agora?
A raiva começa a dominar. Ele decide que vai atrás de Robert pessoalmente. Chega de mandar capanga. Ele pega uma arma, bota colete e vai caçar o ex-agente com as próprias mãos. Eles já entenderam que não dá para fugir, não dá para esperar resgate, e muito menos confiar que Balzari vá desistir. Então os dois decidem usar o plano da isca. Fingem que vão entregar a maleta com a chave do sistema de vigilância em um ponto específico da base, numa sala ampla, cheia de equipamentos desativados. Mas por trás disso, eles armam explosivos em pontos estratégicos, posicionam armas escondidas e combinam os mínimos detalhes. Se o plano der errado, detonam tudo. O ex-agente da CIA chamado Robert, vivido pelo Bruce Willis, já tá naquela fase mais sossegada da vida, sabe? Meio que aposentado, curtindo o descanso num lugar isolado, chamado justamente de Fortaleza, que é tipo uma base secreta, super protegida no meio do nada, cheia de tecnologia e segurança. Um verdadeiro esconderijo top. Só que, como a gente já imagina, a paz do Robert não dura muito. A história dá uma virada quando o filho dele, chamado Paul, aparece por lá do nada. E o Paul não é só um filho distante qualquer. Ele é um cara que também seguiu os passos do pai e se meteu com o pessoal da inteligência. Os dois não têm uma relação muito boa. Parece que tem umas mágoas do passado mal resolvidas, então o reencontro é meio tenso. Só que eles nem têm muito tempo para conversar ou resolver as tretas, porque a coisa vai de 0 a 100 rapidinho. Do nada, a base Fortaleza é invadida por um grupo de mercenários, liderados por um vilão sinistro chamado Balzari, interpretado pelo Chad Michael Murray. Esse cara é frio, calculista, e não tá ali pra brincadeira. Ele quer encontrar um certo código secreto que tá escondido lá dentro da base. Esse código parece ser a chave para ativar ou acessar uma tecnologia poderosa, ou uma rede de segurança, ou algo assim. O filme até não explica tanto, mas é o tipo de coisa que nas mãos erradas causa um caos mundial. Só que para conseguir isso, o Balzari vai ter que lidar com Robert, que pode até estar mais velho, mas ainda sabe muito bem como se defender. E o Paul, mesmo meio impulsivo, também sabe usar uma arma e não vai deixar o pai na mão. Daí começa uma verdadeira guerra dentro da fortaleza. Tiro para todo lado, armadilhas sendo ativadas, gente traindo e o clima ficando cada vez mais tenso. A história já começa num ritmo meio misterioso. A gente vê um lugar todo isolado, cercado de natureza, cheio de torres de vigilância, câmeras, portas blindadas. Parece uma mistura de base militar com esconderijo de filme de espião. Esse lugar se chama Fortaleza, e ele não é um nome qualquer. É uma instalação super protegida, usada por agentes aposentados da CIA que precisam se manter fora do radar. Tipo um abrigo para quem sabe demais e precisa desaparecer do mundo. Quem tá lá dentro? O Robert, vivido pelo Bruce Willis. Ele é um ex-agente durão, daqueles que já fez muita coisa pelo governo e agora quer viver tranquilo, na dele, sem mais missões, sem mais violência. Só que a gente percebe que ele carrega um passado pesado, tem algo mal resolvido no olhar dele. Não é só a velhice chegando, é aquele sentimento de quem já viu coisa demais e tá cansado. Enquanto ele tá por lá, fazendo suas rotinas em silêncio, surge uma figura que muda tudo. Paul, o filho dele. Paul chega de helicóptero, meio de surpresa, e a chegada dele já deixa o clima estranho. Eles não se veem há anos, e a relação dos dois não é nada fácil. A gente percebe que o Paul tem um olhar de cobrança, como se dissesse: "Você sumiu da minha vida." Já o Robert parece ao mesmo tempo desconfiado e arrependido, mas não fala muito. O silêncio entre eles diz mais do que qualquer briga. Paul não tá ali por acaso. Ele foi orientado a levar uma informação até o pai, algo que só poderia ser entregue pessoalmente. Mas antes que eles possam sentar e resolver as pendências, a base é atacada. Do nada, sem aviso, o sistema de segurança começa a dar sinal de invasão. Portões se fecham automaticamente, sirenes tocam e tudo vira um caos. É aí que a gente conhece o vilão da vez. Balzari, um mercenário de primeira linha, super calculista, que chega com um grupo de soldados armados até os dentes. Eles invadem a fortaleza como se tivessem um mapa de tudo, o que já deixa claro que tem alguém de dentro ajudando. Balzari não tá ali para passear. Ele tá atrás de um código secreto, que, segundo ele, foi escondido dentro da base pelo próprio Robert, anos atrás, numa missão que até hoje é confidencial. A partir daí, a história vira um jogo de gato e rato dentro da fortaleza. Robert,
mesmo mais velho, mostra que ainda é um verdadeiro lobo. Ele conhece cada canto da base e já ativa armadilhas escondidas, usa passagens secretas e começa a bolar um plano para enganar os invasores. Já Paul, mesmo sendo mais jovem, ainda está aprendendo como lidar com esse tipo de crise. Ele é bom, mas não tem a mesma frieza do pai. Mesmo assim, ele se joga na missão sem hesitar. Nesse momento, os dois, mesmo com todos os problemas, precisam se unir para sobreviver. E o mais interessante é ver como essa parceria começa a nascer no meio da pressão. Eles trocam olhares, vão se cobrindo um ao outro nos tiroteios e começam a lembrar que são família. O sangue fala mais alto. E mesmo que um não confie totalmente no outro, o perigo força os dois a se protegerem. Enquanto isso, Balzari vai ganhando terreno. Ele prende outros agentes que moravam na base, ameaça explodir tudo se o código não for entregue e até tenta manipular Paul, dizendo que o pai dele não é o herói que parece ser. A tensão sobe a cada minuto. Será que o Robert realmente escondeu esse código? Será que ele está mentindo até para o próprio filho? Depois que a fortaleza é invadida e a tensão explode, Robert e Paul sabem que não dá mais para fugir do confronto. Eles estão no meio do tiroteio, com gente sendo capturada, armadilhas sendo detonadas e um vilão que parece ter olhos em todo canto. Mas mesmo com tudo isso, Robert já começa a entrar no modo agente raiz, aquele que sabe usar qualquer detalhe a favor. É como se ele estivesse voltando no tempo, se reconectando com o passado de combate que ele tentou enterrar. Paul, por outro lado, começa a sentir na pele o que é estar no meio de uma missão real. Até então ele era um cara que sabia das coisas, que tinha treinamento, mas essa é a primeira vez que ele está numa situação de vida ou morte com um inimigo de verdade, e é nesse ponto que ele vai crescendo. No início, ele se atrapalha, erra uns tiros, hesita em algumas decisões, mas aos poucos vai pegando o jeito. E o pai dele percebe isso. Eles não dizem, mas tem um respeito surgindo no meio da guerra. Enquanto isso, Balzari mostra que não tá de brincadeira. Ele começa a usar a base contra os próprios agentes. Vai hackeando os sistemas, corta a energia de certas áreas, ativa os sistemas de segurança para prender quem tentar escapar. E o pior, ele começa a executar reféns para forçar Robert a entregar o tal código secreto. Só que tem um problema, ninguém sabe se esse código realmente existe ou se é coisa da cabeça do Balzari. E isso deixa tudo mais tenso. Tem uma cena bem marcante nessa parte, onde Paul é capturado por alguns dos capangas de Balzari. Eles tentam fazer ele confessar onde está o código, achando que o pai contou para ele. Paul apanha, mas não entrega nada. Aí, Robert arma uma emboscada arriscada para salvar o filho, usando uma passagem que só ele conhecia. Ele explode parte de uma parede, entra atirando e consegue resgatar Paul bem na hora. Aí o clima muda. Os dois não se dizem nada ali, mas o olhar entre eles diz tudo. Agora tamo juntos até o fim. Enquanto fogem pelos corredores escuros da fortaleza, eles descobrem que tem um traidor lá dentro. Um ex-colega de Robert que agora tá do lado de Balzari. Isso explica como o vilão sabia tanto sobre o lugar. Esse traidor entrega mais do que informação. Ele desativa defesas internas e passa a localização dos túneis secretos. Ou seja, Robert e Paul estão sendo caçados dentro da própria casa. Mesmo assim, eles conseguem encontrar uma sala segura, cheia de equipamentos antigos que ainda não foram acessados pelos invasores. Lá dentro, Robert começa a mexer em arquivos e gravações antigas, e é ali que a verdade começa a aparecer. Anos atrás, Robert escondeu sim uma chave de ativação, mas não era exatamente um código como Balzari imaginava. Era uma senha que dá acesso a uma rede de satélites de vigilância mundial, um sistema que pode derrubar governos ou proteger milhões, dependendo de quem usar. Ou seja, Balzari quer controlar isso para vender para o mercado negro. E agora Paul entende por que o pai desapareceu por tantos anos. Ele não queria colocar ninguém em risco. Ele não confiava mais na CIA, nem em ninguém. Só que agora esse segredo virou o centro de uma guerra. E se cair nas mãos erradas, o mundo vai pagar. Daí para frente, o plano deles muda. Não é mais só sobreviver. É proteger essa chave custe o que custar. Robert pega uma maleta onde a chave está guardada e avisa: se a gente não conseguir sair, a gente destrói tudo. Paul concorda. Não tem mais volta. Eles armam mais armadilhas pela base, colocam explosivos em pontos estratégicos
e preparam o cenário para um último combate. Balzari, enquanto isso, percebe que está ficando sem tempo. Ele perde alguns homens nas armadilhas, e o clima de pressão aumenta até entre os próprios mercenários. Ele quer tudo rápido, e agora? A raiva começa a dominar. Ele decide que vai atrás de Robert pessoalmente. Chega de mandar capanga. Ele pega uma arma, bota colete e vai caçar o ex-agente com as próprias mãos. Eles já entenderam que não dá para fugir, não dá para esperar resgate, e muito menos confiar que Balzari vá desistir. Então os dois decidem usar o plano da isca. Fingem que vão entregar a maleta com a chave do sistema de vigilância em um ponto específico da base, numa sala ampla, cheia de equipamentos desativados. Mas por trás disso, eles armam explosivos em pontos estratégicos, posicionam armas escondidas e combinam os mínimos detalhes. Se o plano der errado, detonam tudo. O ex-agente da CIA chamado Robert, vivido pelo Bruce Willis, já tá naquela fase mais sossegada da vida, sabe? Meio que aposentado, curtindo o descanso num lugar isolado, chamado justamente de Fortaleza, que é tipo uma base secreta, super protegida no meio do nada, cheia de tecnologia e segurança. Um verdadeiro esconderijo top. Só que, como a gente já imagina, a paz do Robert não dura muito. A história dá uma virada quando o filho dele, chamado Paul, aparece por lá do nada. E o Paul não é só um filho distante qualquer. Ele é um cara que também seguiu os passos do pai e se meteu com o pessoal da inteligência. Os dois não têm uma relação muito boa. Parece que tem umas mágoas do passado mal resolvidas, então o reencontro é meio tenso. Só que eles nem têm muito tempo para conversar ou resolver as tretas, porque a coisa vai de 0 a 100 rapidinho. Do nada, a base Fortaleza é invadida por um grupo de mercenários, liderados por um vilão sinistro chamado Balzari, interpretado pelo Chad Michael Murray. Esse cara é frio, calculista, e não tá ali para brincadeira. Ele quer encontrar um certo código secreto que está escondido lá dentro da base. Esse código parece ser a chave para ativar ou acessar uma tecnologia poderosa, ou uma rede de segurança, ou algo assim. O filme até não explica tanto, mas é o tipo de coisa que nas mãos erradas causa um caos mundial. Só que para conseguir isso, o Balzari vai ter que lidar com Robert, que pode até estar mais velho, mas ainda sabe muito bem como se defender. E o Paul, mesmo meio impulsivo, também sabe usar uma arma e não vai deixar o pai na mão. Daí começa uma verdadeira guerra dentro da fortaleza. Tiro para todo lado, armadilhas sendo ativadas, gente traindo e o clima ficando cada vez mais tenso. A história já começa num ritmo meio misterioso. A gente vê um lugar todo isolado, cercado de natureza, cheio de torres de vigilância, câmeras, portas blindadas. Parece uma mistura de base militar com esconderijo de filme de espião. Esse lugar se chama Fortaleza, e ele não é um nome qualquer. É uma instalação super protegida, usada por agentes aposentados da CIA que precisam se manter fora do radar. Tipo um abrigo para quem sabe demais e precisa desaparecer do mundo. Quem tá lá dentro? O Robert, vivido pelo Bruce Willis. Ele é um ex-agente durão, daqueles que já fez muita coisa pelo governo e agora quer viver tranquilo, na dele, sem mais missões, sem mais violência. Só que a gente percebe que ele carrega um passado pesado, tem algo mal resolvido no olhar dele. Não é só a velhice chegando, é aquele sentimento de quem já viu coisa demais e tá cansado. Enquanto ele tá por lá, fazendo suas rotinas em silêncio, surge uma figura que muda tudo. Paul, o filho dele. Paul chega de helicóptero, meio de surpresa, e a chegada dele já deixa o clima estranho. Eles não se veem há anos, e a relação dos dois não é nada fácil. A gente percebe que o Paul tem um olhar de cobrança, como se dissesse: "Você sumiu da minha vida." Já o Robert parece ao mesmo tempo desconfiado e arrependido, mas não fala muito. O silêncio entre eles diz mais do que qualquer briga. Paul não tá ali por acaso. Ele foi orientado a levar uma informação até o pai, algo que só poderia ser entregue pessoalmente. Mas antes que eles possam sentar e resolver as pendências, a base é atacada. Do nada, sem aviso, o sistema de segurança começa a dar sinal de invasão. Portões se fecham automaticamente, sirenes tocam e tudo vira um caos. É aí que a gente conhece o vilão da vez. Balzari, um mercenário de primeira linha, super calculista, que chega com um grupo de soldados armados até os dentes. Eles invadem a fortaleza como se tivessem um mapa de tudo, o que já deixa claro que tem alguém de dentro ajudando. Balzari não tá ali para passear.
Ele está atrás de um código secreto, que, segundo ele, foi escondido dentro da base pelo próprio Robert, anos atrás, numa missão que até hoje é confidencial. A partir daí, a história vira um jogo de gato e rato dentro da fortaleza. Robert, mesmo mais velho, mostra que ainda é um verdadeiro lobo. Ele conhece cada canto da base e já ativa armadilhas escondidas, usa passagens secretas e começa a bolar um plano para enganar os invasores. Já Paul, mesmo sendo mais jovem, ainda está aprendendo como lidar com esse tipo de crise. Ele é bom, mas não tem a mesma frieza do pai. Mesmo assim, ele se joga na missão sem hesitar. Nesse momento, os dois, mesmo com todos os problemas, precisam se unir para sobreviver. E o mais interessante é ver como essa parceria começa a nascer no meio da pressão. Eles trocam olhares, vão se cobrindo um ao outro nos tiroteios e começam a lembrar que são família. O sangue fala mais alto. E mesmo que um não confie totalmente no outro, o perigo força os dois a se protegerem. Enquanto isso, Balzari vai ganhando terreno. Ele prende outros agentes que moravam na base, ameaça explodir tudo se o código não for entregue e até tenta manipular Paul, dizendo que o pai dele não é o herói que parece ser. A tensão sobe a cada minuto. Será que o Robert realmente escondeu esse código? Será que ele está mentindo até para o próprio filho? Depois que a fortaleza é invadida e a tensão explode, Robert e Paul sabem que não dá mais para fugir do confronto. Eles estão no meio do tiroteio, com gente sendo capturada, armadilhas sendo detonadas e um vilão que parece ter olhos em todo canto. Mas mesmo com tudo isso, Robert já começa a entrar no modo agente raiz, aquele que sabe usar qualquer detalhe a favor. É como se ele estivesse voltando no tempo, se reconectando com o passado de combate que ele tentou enterrar. Paul, por outro lado, começa a sentir na pele o que é estar no meio de uma missão real. Até então ele era um cara que sabia das coisas, que tinha treinamento, mas essa é a primeira vez que ele está numa situação de vida ou morte com um inimigo de verdade, e é nesse ponto que ele vai crescendo. No início, ele se atrapalha, erra uns tiros, hesita em algumas decisões, mas aos poucos vai pegando o jeito. E o pai dele percebe isso. Eles não dizem, mas tem um respeito surgindo no meio da guerra. Enquanto isso, Balzari mostra que não está de brincadeira. Ele começa a usar a base contra os próprios agentes. Vai hackeando os sistemas, corta a energia de certas áreas, ativa os sistemas de segurança para prender quem tentar escapar. E o pior, ele começa a executar reféns para forçar Robert a entregar o tal código secreto. Só que tem um problema, ninguém sabe se esse código realmente existe ou se é coisa da cabeça do Balzari. E isso deixa tudo mais tenso. Tem uma cena bem marcante nessa parte, onde Paul é capturado por alguns dos capangas de Balzari. Eles tentam fazer ele confessar onde está o código, achando que o pai contou para ele. Paul apanha, mas não entrega nada. Aí, Robert arma uma emboscada arriscada para salvar o filho, usando uma passagem que só ele conhecia. Ele explode parte de uma parede, entra atirando e consegue resgatar Paul bem na hora. Aí o clima muda. Os dois não se dizem nada ali, mas o olhar entre eles diz tudo. Agora estamos juntos até o fim. Enquanto fogem pelos corredores escuros da fortaleza, eles descobrem que tem um traidor lá dentro. Um ex-colega de Robert que agora está do lado de Balzari. Isso explica como o vilão sabia tanto sobre o lugar. Esse traidor entrega mais do que informação. Ele desativa defesas internas e passa a localização dos túneis secretos. Ou seja, Robert e Paul estão sendo caçados dentro da própria casa. Mesmo assim, eles conseguem encontrar uma sala segura, cheia de equipamentos antigos que ainda não foram acessados pelos invasores. Lá dentro, Robert começa a mexer em arquivos e gravações antigas, e é ali que a verdade começa a aparecer. Anos atrás, Robert escondeu sim uma chave de ativação, mas não era exatamente um código como Balzari imaginava. Era uma senha que dá acesso a uma rede de satélites de vigilância mundial, um sistema que pode derrubar governos ou proteger milhões, dependendo de quem usar. Ou seja, Balzari quer controlar isso para vender para o mercado negro. E agora Paul entende por que o pai desapareceu por tantos anos. Ele não queria colocar ninguém em risco. Ele não confiava mais na CIA, nem em ninguém. Só que agora esse segredo virou o centro de uma guerra. E se cair nas mãos erradas, o mundo vai pagar. Daí para frente, o plano deles muda. Não é mais só sobreviver. É proteger essa chave custe o que custar.
Robert pega uma maleta onde a chave está guardada e avisa: se a gente não conseguir sair, a gente destrói tudo. Paul concorda. Não tem mais volta. Eles armam mais armadilhas pela base, colocam explosivos em pontos estratégicos e preparam o cenário para um último combate. Balzary, enquanto isso, percebe que está ficando sem tempo. Ele perde alguns homens nas armadilhas e o clima de pressão aumenta até entre os próprios mercenários. Ele quer tudo rápido. E agora? A raiva começa a dominar. Ele decide que vai atrás de Robert pessoalmente. Chega de mandar capanga. Ele pega uma arma, bota colete e vai caçar o ex-agente com as próprias mãos. Eles já entenderam que não dá para fugir, não dá para esperar resgate, e muito menos confiar que Balzary vá desistir. Então os dois decidem usar o plano da isca. Fingem que vão entregar a maleta com a chave do sistema de vigilância em um ponto específico da base, numa sala ampla, cheia de equipamentos desativados. Mas por trás disso, eles armam explosivos em pontos estratégicos, posicionam armas escondidas e combinam os mínimos detalhes. Se o plano der errado, detonam tudo. O ex-agente da CIA chamado Robert, vivido pelo Bruce Willis, já está naquela fase mais sossegada da vida, sabe? Meio que aposentado, curtindo o descanso num lugar isolado, chamado justamente de Fortaleza, que é tipo uma base secreta, super protegida no meio do nada, cheia de tecnologia e segurança. Um verdadeiro esconderijo top. Só que, como a gente já imagina, a paz do Robert não dura muito. A história dá uma virada quando o filho dele, chamado Paul, aparece por lá do nada. E o Paul não é só um filho distante qualquer. Ele é um cara que também seguiu os passos do pai e se meteu com o pessoal da inteligência. Os dois não têm uma relação muito boa. Parece que tem umas mágoas do passado mal resolvidas, então o reencontro é meio tenso. Só que eles nem têm muito tempo para conversar ou resolver as tretas, porque a coisa vai de 0 a 100 rapidinho. Do nada, a base Fortaleza é invadida por um grupo de mercenários, liderados por um vilão sinistro chamado Balzary, interpretado pelo Chad Michael Murray. Esse cara é frio, calculista, e não tá ali para brincadeira. Ele quer encontrar um certo código secreto que está escondido lá dentro da base. Esse código parece ser a chave para ativar ou acessar uma tecnologia poderosa, ou uma rede de segurança, ou algo assim. O filme até não explica tanto, mas é o tipo de coisa que nas mãos erradas causa um caos mundial. Só que para conseguir isso, o Balzary vai ter que lidar com Robert, que pode até estar mais velho, mas ainda sabe muito bem como se defender. E o Paul, mesmo meio impulsivo, também sabe usar uma arma e não vai deixar o pai na mão. Daí começa uma verdadeira guerra dentro da fortaleza. Tiro para todo lado, armadilhas sendo ativadas, gente traindo e o clima ficando cada vez mais tenso. A história já começa num ritmo meio misterioso. A gente vê um lugar todo isolado, cercado de natureza, cheio de torres de vigilância, câmeras, portas blindadas. Parece uma mistura de base militar com esconderijo de filme de espião. Esse lugar se chama Fortaleza, e ele não é um nome qualquer. É uma instalação super protegida, usada por agentes aposentados da CIA que precisam se manter fora do radar. Tipo um abrigo para quem sabe demais e precisa desaparecer do mundo. Quem tá lá dentro? O Robert, vivido pelo Bruce Willis. Ele é um ex-agente durão, daqueles que já fez muita coisa pelo governo e agora quer viver tranquilo, na dele, sem mais missões, sem mais violência. Só que a gente percebe que ele carrega um passado pesado, tem algo mal resolvido no olhar dele. Não é só a velhice chegando, é aquele sentimento de quem já viu coisa demais e tá cansado. Enquanto ele tá por lá, fazendo suas rotinas em silêncio, surge uma figura que muda tudo. Paul, o filho dele. Paul chega de helicóptero, meio de surpresa, e a chegada dele já deixa o clima estranho. Eles não se veem há anos, e a relação dos dois não é nada fácil. A gente percebe que o Paul tem um olhar de cobrança, como se dissesse: "Você sumiu da minha vida." Já o Robert parece ao mesmo tempo desconfiado e arrependido, mas não fala muito. O silêncio entre eles diz mais do que qualquer briga. Paul não tá ali por acaso. Ele foi orientado a levar uma informação até o pai, algo que só poderia ser entregue pessoalmente. Mas antes que eles possam sentar e resolver as pendências, a base é atacada. Do nada, sem aviso, o sistema de segurança começa a dar sinal de invasão. Portões se fecham automaticamente, sirenes tocam e tudo vira um caos. É aí que a gente conhece o vilão da vez. Balzary, um mercenário de primeira linha,
super calculista, que chega com um grupo de soldados armados até os dentes. Eles invadem a fortaleza como se tivessem um mapa de tudo, o que já deixa claro que tem alguém de dentro ajudando. Balzarri não tá ali para passear. Ele tá atrás de um código secreto, que, segundo ele, foi escondido dentro da base pelo próprio Robert, anos atrás, numa missão que até hoje é confidencial. A partir daí, a história vira um jogo de gato e rato dentro da fortaleza. Robert, mesmo mais velho, mostra que ainda é um verdadeiro lobo. Ele conhece cada canto da base e já ativa armadilhas escondidas, usa passagens secretas e começa a bolar um plano para enganar os invasores. Já Paul, mesmo sendo mais jovem, ainda está aprendendo como lidar com esse tipo de crise. Ele é bom, mas não tem a mesma frieza do pai. Mesmo assim, ele se joga na missão sem hesitar. Nesse momento, os dois, mesmo com todos os problemas, precisam se unir para sobreviver. E o mais interessante é ver como essa parceria começa a nascer no meio da pressão. Eles trocam olhares, vão se cobrindo um ao outro nos tiroteios e começam a lembrar que são família. O sangue fala mais alto. E mesmo que um não confie totalmente no outro, o perigo força os dois a se protegerem. Enquanto isso, Balzarri vai ganhando terreno. Ele prende outros agentes que moravam na base, ameaça explodir tudo se o código não for entregue e até tenta manipular Paul, dizendo que o pai dele não é o herói que parece ser. A tensão sobe a cada minuto. Será que o Robert realmente escondeu esse código? Será que ele está mentindo até para o próprio filho? Depois que a fortaleza é invadida e a tensão explode, Robert e Paul sabem que não dá mais para fugir do confronto. Eles estão no meio do tiroteio, com gente sendo capturada, armadilhas sendo detonadas e um vilão que parece ter olhos em todo canto. Mas mesmo com tudo isso, Robert já começa a entrar no modo agente raiz, aquele que sabe usar qualquer detalhe a favor. É como se ele estivesse voltando no tempo, se reconectando com o passado de combate que ele tentou enterrar. Paul, por outro lado, começa a sentir na pele o que é estar no meio de uma missão real. Até então ele era um cara que sabia das coisas, que tinha treinamento, mas essa é a primeira vez que ele está numa situação de vida ou morte com um inimigo de verdade, e é nesse ponto que ele vai crescendo. No início, ele se atrapalha, erra uns tiros, hesita em algumas decisões, mas aos poucos vai pegando o jeito. E o pai dele percebe isso. Eles não dizem, mas tem um respeito surgindo no meio da guerra. Enquanto isso, Balzarri mostra que não tá de brincadeira. Ele começa a usar a base contra os próprios agentes. Vai hackeando os sistemas, corta a energia de certas áreas, ativa os sistemas de segurança para prender quem tentar escapar. E o pior, ele começa a executar reféns para forçar Robert a entregar o tal código secreto. Só que tem um problema, ninguém sabe se esse código realmente existe ou se é coisa da cabeça do Balzarri. E isso deixa tudo mais tenso. Tem uma cena bem marcante nessa parte, onde Paul é capturado por alguns dos capangas de Balzarri. Eles tentam fazer ele confessar onde está o código, achando que o pai contou para ele. Paul apanha, mas não entrega nada. Aí, Robert arma uma emboscada arriscada para salvar o filho, usando uma passagem que só ele conhecia. Ele explode parte de uma parede, entra atirando e consegue resgatar Paul bem na hora. Aí o clima muda. Os dois não se dizem nada ali, mas o olhar entre eles diz tudo. Agora estamos juntos até o fim. Enquanto fogem pelos corredores escuros da fortaleza, eles descobrem que tem um traidor lá dentro. Um ex-colega de Robert que agora está do lado de Balzarri. Isso explica como o vilão sabia tanto sobre o lugar. Esse traidor entrega mais do que informação. Ele desativa defesas internas e passa a localização dos túneis secretos. Ou seja, Robert e Paul estão sendo caçados dentro da própria casa. Mesmo assim, eles conseguem encontrar uma sala segura, cheia de equipamentos antigos que ainda não foram acessados pelos invasores. Lá dentro, Robert começa a mexer em arquivos e gravações antigas, e é ali que a verdade começa a aparecer. Anos atrás, Robert escondeu sim uma chave de ativação, mas não era exatamente um código como Balzarri imaginava. Era uma senha que dá acesso a uma rede de satélites de vigilância mundial, um sistema que pode derrubar governos ou proteger milhões, dependendo de quem usar. Ou seja, Balzarri quer controlar isso para vender para o mercado negro. E agora Paul entende por que o pai desapareceu por tantos anos. Ele não queria colocar ninguém em risco.
Ele não confiava mais na CIA nem em ninguém. Só que agora esse segredo virou o centro de uma guerra. E se cair nas mãos erradas, o mundo vai pagar. Daí pra frente, o plano deles muda. Não é mais só sobreviver, é proteger essa chave custe o que custar. Robert pega uma maleta onde a chave está guardada e avisa: se a gente não conseguir sair, a gente destrói tudo. Paul concorda. Não tem mais volta. Eles armam mais armadilhas pela base, colocam explosivos em pontos estratégicos e preparam o cenário para um último combate. Balzary, enquanto isso, percebe que está ficando sem tempo. Ele perde alguns homens nas armadilhas e o clima de pressão aumenta até entre os próprios mercenários. Ele quer tudo rápido. E agora? A raiva começa a dominar. Ele decide que vai atrás de Robert pessoalmente. Chega de mandar capanga. Ele pega uma arma, bota colete e vai caçar o ex-agente com as próprias mãos. Eles já entenderam que não dá para fugir, não dá para esperar resgate, e muito menos confiar que Balzary vá desistir. Então os dois decidem usar o plano da isca. Fingem que vão entregar a maleta com a chave do sistema de vigilância em um ponto específico da base, numa sala ampla, cheia de equipamentos desativados. Mas por trás disso, eles armam explosivos em pontos estratégicos, posicionam armas escondidas e combinam os mínimos detalhes. Se o plano der errado, detonam tudo. O ex-agente da CIA chamado Robert, vivido pelo Bruce Willis, já tá naquela fase mais sossegada da vida, sabe? Meio que aposentado, curtindo o descanso num lugar isolado, chamado justamente de Fortaleza, que é tipo uma base secreta, super protegida no meio do nada, cheia de tecnologia e segurança. Um verdadeiro esconderijo top. Só que, como a gente já imagina, a paz do Robert não dura muito. A história dá uma virada quando o filho dele, chamado Paul, aparece por lá do nada. E o Paul não é só um filho distante qualquer. Ele é um cara que também seguiu os passos do pai e se meteu com o pessoal da inteligência. Os dois não têm uma relação muito boa. Parece que tem umas mágoas do passado mal resolvidas, então o reencontro é meio tenso. Só que eles nem têm muito tempo para conversar ou resolver as tretas, porque a coisa vai de 0 a 100 rapidinho. Do nada, a base Fortaleza é invadida por um grupo de mercenários, liderados por um vilão sinistro chamado Balzary, interpretado pelo Chad Michael Murray. Esse cara é frio, calculista, e não tá ali para brincadeira. Ele quer encontrar um certo código secreto que está escondido lá dentro da base. Esse código parece ser a chave para ativar ou acessar uma tecnologia poderosa, ou uma rede de segurança, ou algo assim. O filme até não explica tanto, mas é o tipo de coisa que nas mãos erradas causa um caos mundial. Só que para conseguir isso, o Balzary vai ter que lidar com Robert, que pode até estar mais velho, mas ainda sabe muito bem como se defender. E o Paul, mesmo meio impulsivo, também sabe usar uma arma e não vai deixar o pai na mão. Daí começa uma verdadeira guerra dentro da fortaleza. Tiro para todo lado, armadilhas sendo ativadas, gente traindo e o clima ficando cada vez mais tenso. A história já começa num ritmo meio misterioso. A gente vê um lugar todo isolado, cercado de natureza, cheio de torres de vigilância, câmeras, portas blindadas. Parece uma mistura de base militar com esconderijo de filme de espião. Esse lugar se chama Fortaleza. E ele não é um nome qualquer. É uma instalação super protegida, usada por agentes aposentados da CIA que precisam se manter fora do radar. Tipo um abrigo para quem sabe demais e precisa desaparecer do mundo. Quem tá lá dentro? O Robert, vivido pelo Bruce Willis. Ele é um ex-agente durão, daqueles que já fez muita coisa pelo governo e agora quer viver tranquilo, na dele, sem mais missões, sem mais violência. Só que a gente percebe que ele carrega um passado pesado. Tem algo mal resolvido no olhar dele. Não é só a velhice chegando, é aquele sentimento de quem já viu coisa demais e tá cansado. Enquanto ele tá por lá, fazendo suas rotinas em silêncio, surge uma figura que muda tudo. Paul, o filho dele. Paul chega de helicóptero, meio de surpresa, e a chegada dele já deixa o clima estranho. Eles não se veem há anos, e a relação dos dois não é nada fácil. A gente percebe que o Paul tem um olhar de cobrança, como se dissesse: "Você sumiu da minha vida." Já o Robert parece ao mesmo tempo desconfiado e arrependido, mas não fala muito. O silêncio entre eles diz mais do que qualquer briga. Paul não tá ali por acaso. Ele foi orientado a levar uma informação até o pai, algo que só poderia ser entregue pessoalmente.
Mas antes que eles possam sentar e resolver as pendências, a base é atacada. Do nada, sem aviso, o sistema de segurança começa a dar sinal de invasão. Portões se fecham automaticamente, sirenes tocam e tudo vira um caos. É aí que a gente conhece o vilão da vez. Balzari, um mercenário de primeira linha, super calculista, que chega com um grupo de soldados armados até os dentes. Eles invadem a fortaleza como se tivessem um mapa de tudo, o que já deixa claro que tem alguém de dentro ajudando. Balzari não tá ali para passear. Ele tá atrás de um código secreto, que, segundo ele, foi escondido dentro da base pelo próprio Robert, anos atrás, numa missão que até hoje é confidencial. A partir daí, a história vira um jogo de gato e rato dentro da fortaleza. Robert, mesmo mais velho, mostra que ainda é um verdadeiro lobo. Ele conhece cada canto da base e já ativa armadilhas escondidas, usa passagens secretas e começa a bolar um plano para enganar os invasores. Já Paul, mesmo sendo mais jovem, ainda está aprendendo como lidar com esse tipo de crise. Ele é bom, mas não tem a mesma frieza do pai. Mesmo assim, ele se joga na missão sem hesitar. Nesse momento, os dois, mesmo com todos os problemas, precisam se unir para sobreviver. E o mais interessante é ver como essa parceria começa a nascer no meio da pressão. Eles trocam olhares, vão se cobrindo um ao outro nos tiroteios e começam a lembrar que são família. O sangue fala mais alto. E mesmo que um não confie totalmente no outro, o perigo força os dois a se protegerem. Enquanto isso, Balzari vai ganhando terreno. Ele prende outros agentes que moravam na base, ameaça explodir tudo se o código não for entregue e até tenta manipular Paul, dizendo que o pai dele não é o herói que parece ser. A tensão sobe a cada minuto. Será que o Robert realmente escondeu esse código? Será que ele está mentindo até para o próprio filho? Depois que a fortaleza é invadida e a tensão explode, Robert e Paul sabem que não dá mais para fugir do confronto. Eles estão no meio do tiroteio, com gente sendo capturada, armadilhas sendo detonadas e um vilão que parece ter olhos em todo canto. Mas mesmo com tudo isso, Robert já começa a entrar no modo agente raiz, aquele que sabe usar qualquer detalhe a favor. É como se ele estivesse voltando no tempo, se reconectando com o passado de combate que ele tentou enterrar. Paul, por outro lado, começa a sentir na pele o que é estar no meio de uma missão real. Até então ele era um cara que sabia das coisas, que tinha treinamento, mas essa é a primeira vez que ele está numa situação de vida ou morte com um inimigo de verdade, e é nesse ponto que ele vai crescendo. No início, ele se atrapalha, erra uns tiros, hesita em algumas decisões, mas aos poucos vai pegando o jeito. E o pai dele percebe isso. Eles não dizem, mas tem um respeito surgindo no meio da guerra. Enquanto isso, Balzari mostra que não tá de brincadeira. Ele começa a usar a base contra os próprios agentes. Vai hackeando os sistemas, corta a energia de certas áreas, ativa os sistemas de segurança para prender quem tentar escapar. E o pior, ele começa a executar reféns para forçar Robert a entregar o tal código secreto. Só que tem um problema, ninguém sabe se esse código realmente existe ou se é coisa da cabeça do Balzari. E isso deixa tudo mais tenso. Tem uma cena bem marcante nessa parte, onde Paul é capturado por alguns dos capangas de Balzari. Eles tentam fazer ele confessar onde está o código, achando que o pai contou para ele. Paul apanha, mas não entrega nada. Aí, Robert arma uma emboscada arriscada para salvar o filho, usando uma passagem que só ele conhecia. Ele explode parte de uma parede, entra atirando e consegue resgatar Paul bem na hora. Aí o clima muda. Os dois não se dizem nada ali, mas o olhar entre eles diz tudo. Agora tamo juntos até o fim. Enquanto fogem pelos corredores escuros da fortaleza, eles descobrem que tem um traidor lá dentro. Um ex-colega de Robert que agora tá do lado de Balzari. Isso explica como o vilão sabia tanto sobre o lugar. Esse traidor entrega mais do que informação. Ele desativa defesas internas e passa a localização dos túneis secretos. Ou seja, Robert e Paul estão sendo caçados dentro da própria casa. Mesmo assim, eles conseguem encontrar uma sala segura, cheia de equipamentos antigos que ainda não foram acessados pelos invasores. Lá dentro, Robert começa a mexer em arquivos e gravações antigas, e é ali que a verdade começa a aparecer. Anos atrás, Robert escondeu sim uma chave de ativação, mas não era exatamente um código como Balzari imaginava.
Era uma senha que dá acesso a uma rede de satélites de vigilância mundial. Um sistema que pode derrubar governos ou proteger milhões, dependendo de quem usar. Ou seja, Balzary quer controlar isso para vender para o mercado negro. E agora Paul entende por que o pai desapareceu por tantos anos. Ele não queria colocar ninguém em risco. Ele não confiava mais na CIA, nem em ninguém. Só que agora esse segredo virou o centro de uma guerra. E se cair nas mãos erradas, o mundo vai pagar. Daí pra frente, o plano deles muda. Não é mais só sobreviver, é proteger essa chave custe o que custar. Robert pega uma maleta onde a chave está guardada e avisa: se a gente não conseguir sair, a gente destrói tudo. Paul concorda. Não tem mais volta. Eles armam mais armadilhas pela base, colocam explosivos em pontos estratégicos e preparam o cenário para um último combate. Balzary, enquanto isso, percebe que está ficando sem tempo. Ele perde alguns homens nas armadilhas e o clima de pressão aumenta até entre os próprios mercenários. Ele quer tudo rápido. E agora? A raiva começa a dominar. Ele decide que vai atrás de Robert pessoalmente. Chega de mandar capanga. Ele pega uma arma, bota colete e vai caçar o ex-agente com as próprias mãos. Eles já entenderam que não dá para fugir, não dá para esperar resgate e muito menos confiar que Balzary vá desistir. Então os dois decidem usar o plano da isca. Fingem que vão entregar a maleta com a chave do sistema de vigilância em um ponto específico da base, numa sala ampla, cheia de equipamentos desativados. Mas por trás disso, eles armam explosivos em pontos estratégicos, posicionam armas escondidas e combinam os mínimos detalhes. Se o plano der errado, detonam tudo. O ex-agente da CIA chamado Robert, vivido pelo Bruce Willis, já tá naquela fase mais sossegada da vida, sabe? Meio que aposentado, curtindo o descanso num lugar isolado, chamado justamente de Fortaleza, que é tipo uma base secreta, super protegida no meio do nada, cheia de tecnologia e segurança. Um verdadeiro esconderijo top. Só que, como a gente já imagina, a paz do Robert não dura muito. A história dá uma virada quando o filho dele, chamado Paul, aparece por lá do nada. E o Paul não é só um filho distante qualquer. Ele é um cara que também seguiu os passos do pai e se meteu com o pessoal da inteligência. Os dois não têm uma relação muito boa. Parece que tem umas mágoas do passado mal resolvidas, então o reencontro é meio tenso. Só que eles nem têm muito tempo para conversar ou resolver as tretas, porque a coisa vai de 0 a 100 rapidinho. Do nada, a base Fortaleza é invadida por um grupo de mercenários, liderados por um vilão sinistro chamado Balzary, interpretado pelo Chad Michael Murray. Esse cara é frio, calculista, e não tá ali para brincadeira. Ele quer encontrar um certo código secreto que está escondido lá dentro da base. Esse código parece ser a chave para ativar ou acessar uma tecnologia poderosa, ou uma rede de segurança, ou algo assim. O filme até não explica tanto, mas é o tipo de coisa que nas mãos erradas causa um caos mundial. Só que para conseguir isso, o Balzary vai ter que lidar com Robert, que pode até estar mais velho, mas ainda sabe muito bem como se defender. E o Paul, mesmo meio impulsivo, também sabe usar uma arma e não vai deixar o pai na mão. Daí começa uma verdadeira guerra dentro da fortaleza. Tiro para todo lado, armadilhas sendo ativadas, gente traindo e o clima ficando cada vez mais tenso. A história já começa num ritmo meio misterioso. A gente vê um lugar todo isolado, cercado de natureza, cheio de torres de vigilância, câmeras, portas blindadas. Parece uma mistura de base militar com esconderijo de filme de espião. Esse lugar se chama Fortaleza, e ele não é um nome qualquer. É uma instalação super protegida, usada por agentes aposentados da CIA que precisam se manter fora do radar. Tipo um abrigo para quem sabe demais e precisa desaparecer do mundo. Quem tá lá dentro? O Robert, vivido pelo Bruce Willis. Ele é um ex-agente durão, daqueles que já fez muita coisa pelo governo e agora quer viver tranquilo, na dele, sem mais missões, sem mais violência. Só que a gente percebe que ele carrega um passado pesado, tem algo mal resolvido no olhar dele. Não é só a velhice chegando, é aquele sentimento de quem já viu coisa demais e tá cansado. Enquanto ele tá por lá, fazendo suas rotinas em silêncio, surge uma figura que muda tudo. Paul, o filho dele. Paul chega de helicóptero, meio de surpresa, e a chegada dele já deixa o clima estranho. Eles não se veem há anos, e a relação dos dois não é nada fácil. A gente percebe que o Paul tem um olhar de cobrança, como se dissesse: "Você sumiu da minha vida."
Já o Robert parece ao mesmo tempo desconfiado e arrependido, mas não fala muito. O silêncio entre eles diz mais do que qualquer briga. Paul não está ali por acaso. Ele foi orientado a levar uma informação até o pai, algo que só poderia ser entregue pessoalmente. Mas antes que eles possam sentar e resolver as pendências, a base é atacada. Do nada, sem aviso, o sistema de segurança começa a dar sinal de invasão. Portões se fecham automaticamente, sirenes tocam e tudo vira um caos. É aí que a gente conhece o vilão da vez. Balzari, um mercenário de primeira linha, super calculista, que chega com um grupo de soldados armados até os dentes. Eles invadem a fortaleza como se tivessem um mapa de tudo, o que já deixa claro que tem alguém de dentro ajudando. Balzari não está ali para passear. Ele está atrás de um código secreto, que, segundo ele, foi escondido dentro da base pelo próprio Robert, anos atrás, numa missão que até hoje é confidencial. A partir daí, a história vira um jogo de gato e rato dentro da fortaleza. Robert, mesmo mais velho, mostra que ainda é um verdadeiro lobo. Ele conhece cada canto da base e já ativa armadilhas escondidas, usa passagens secretas e começa a bolar um plano para enganar os invasores. Já Paul, mesmo sendo mais jovem, ainda está aprendendo como lidar com esse tipo de crise. Ele é bom, mas não tem a mesma frieza do pai. Mesmo assim, ele se joga na missão sem hesitar. Nesse momento, os dois, mesmo com todos os problemas, precisam se unir para sobreviver. E o mais interessante é ver como essa parceria começa a nascer no meio da pressão. Eles trocam olhares, vão se cobrindo um ao outro nos tiroteios e começam a lembrar que são família. O sangue fala mais alto. E mesmo que um não confie totalmente no outro, o perigo força os dois a se protegerem. Enquanto isso, Balzari vai ganhando terreno. Ele prende outros agentes que moravam na base, ameaça explodir tudo se o código não for entregue e até tenta manipular Paul, dizendo que o pai dele não é o herói que parece ser. A tensão sobe a cada minuto. Será que o Robert realmente escondeu esse código? Será que ele está mentindo até para o próprio filho? Depois que a fortaleza é invadida e a tensão explode, Robert e Paul sabem que não dá mais para fugir do confronto. Eles estão no meio do tiroteio, com gente sendo capturada, armadilhas sendo detonadas e um vilão que parece ter olhos em todo canto. Mas mesmo com tudo isso, Robert já começa a entrar no modo agente raiz, aquele que sabe usar qualquer detalhe a favor. É como se ele estivesse voltando no tempo, se reconectando com o passado de combate que ele tentou enterrar. Paul, por outro lado, começa a sentir na pele o que é estar no meio de uma missão real. Até então ele era um cara que sabia das coisas, que tinha treinamento, mas essa é a primeira vez que ele está numa situação de vida ou morte com um inimigo de verdade. E é nesse ponto que ele vai crescendo. No início, ele se atrapalha, erra uns tiros, hesita em algumas decisões, mas aos poucos vai pegando o jeito. E o pai dele percebe isso. Eles não dizem, mas tem um respeito surgindo no meio da guerra. Enquanto isso, Balzari mostra que não está de brincadeira. Ele começa a usar a base contra os próprios agentes. Vai hackeando os sistemas, corta a energia de certas áreas, ativa os sistemas de segurança para prender quem tentar escapar. E o pior, ele começa a executar reféns para forçar Robert a entregar o tal código secreto. Só que tem um problema, ninguém sabe se esse código realmente existe ou se é coisa da cabeça do Balzari. E isso deixa tudo mais tenso. Tem uma cena bem marcante nessa parte, onde Paul é capturado por alguns dos capangas de Balzari. Eles tentam fazer ele confessar onde está o código, achando que o pai contou para ele. Paul apanha, mas não entrega nada. Aí, Robert arma uma emboscada arriscada para salvar o filho, usando uma passagem que só ele conhecia. Ele explode parte de uma parede, entra atirando e consegue resgatar Paul bem na hora. Aí o clima muda. Os dois não se dizem nada ali, mas o olhar entre eles diz tudo. Agora estamos juntos até o fim. Enquanto fogem pelos corredores escuros da fortaleza, eles descobrem que tem um traidor lá dentro. Um ex-colega de Robert que agora está do lado de Balzari. Isso explica como o vilão sabia tanto sobre o lugar. Esse traidor entrega mais do que informação. Ele desativa defesas internas e passa a localização dos túneis secretos. Ou seja, Robert e Paul estão sendo caçados dentro da própria casa. Mesmo assim, eles conseguem encontrar uma sala segura
cheia de equipamentos antigos que ainda não foram acessados pelos invasores. Lá dentro, Robert começa a mexer em arquivos e gravações antigas, e é ali que a verdade começa a aparecer. Anos atrás, Robert escondeu sim uma chave de ativação, mas não era exatamente um código como Balzari imaginava. Era uma senha que dá acesso a uma rede de satélites de vigilância mundial, um sistema que pode derrubar governos ou proteger milhões, dependendo de quem usar. Ou seja, Balzari quer controlar isso para vender para o mercado negro. E agora Poe entende por que o pai desapareceu por tantos anos. Ele não queria colocar ninguém em risco. Ele não confiava mais na CIA, nem em ninguém. Só que agora esse segredo virou o centro de uma guerra. E se cair nas mãos erradas, o mundo vai pagar. Daí pra frente, o plano deles muda. Não é mais só sobreviver. É proteger essa chave custe o que custar. Robert pega uma maleta onde a chave está guardada e avisa: se a gente não conseguir sair, a gente destrói tudo. Poe concorda. Não tem mais volta. Eles armam mais armadilhas pela base, colocam explosivos em pontos estratégicos e preparam o cenário para um último combate. Balzari, enquanto isso, percebe que está ficando sem tempo. Ele perde alguns homens nas armadilhas e o clima de pressão aumenta até entre os próprios mercenários. Ele quer tudo rápido. E agora? A raiva começa a dominar. Ele decide que vai atrás de Robert pessoalmente. Chega de mandar capanga. Ele pega uma arma, bota colete e vai caçar o ex-agente com as próprias mãos. Eles já entenderam que não dá para fugir, não dá para esperar resgate, e muito menos confiar que Balzari vá desistir. Então os dois decidem usar o plano da isca. Fingem que vão entregar a maleta com a chave do sistema de vigilância em um ponto específico da base, numa sala ampla, cheia de equipamentos desativados. Mas por trás disso, eles armam explosivos em pontos estratégicos, posicionam armas escondidas e combinam os mínimos detalhes. Se o plano der errado, detonam tudo. Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.